Impulsividade, desatenção e inquietude em excesso são alguns dos sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Comum entre crianças e adultos, esse problema, se não tratado, pode trazer diversos prejuízos ao longo da vida. Com o objetivo de investigar suas causas e estimular a produção científica sobre o assunto, surgiu o PRODA, Programa de Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Ele é vinculado à Faculdade de Medicina da URGS e ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como o nome diz, é um transtorno que se caracteriza por 3 sintomas ou 3 dimensões de problemas básicas. Há 3 dimensões básicas: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Na área de desatenção, são aqueles indivíduos que têm muita dificuldade de prestar atenção a detalhe, que facilmente se distraem, têm dificuldade de manter a atenção por maior tempo, são muito desorganizados, perdem ou esquecem compromissos, perdem coisas. Tem as características de hiperatividade, né? Que aí as características de hiperatividade são essa coisa de não poder quedar quieto muito no lugar. Se ele está numa palestra, se ele está em sala de aula, ele sai. Se ele está trabalhando, ele não consegue ficar muito tempo no computador ou fazendo a tarefa, né? Uma pessoa que geralmente é um inquieto, as pessoas dizem, pô, para quieto aí, por que está sempre te mexendo na cadeira, né? Por que tu não, né? Então, assim, ele tem essa tendência repetitiva. O programa de déficit de atenção e hiperatividade, ele surgiu em 1996, quando nós detectamos a necessidade de poder melhor avaliar e tratar crianças que apresentavam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e, ao mesmo tempo, estimular pesquisas nessa área de saúde mental de crianças e adolescentes. Aqui no PRODA, todo mundo que entra como bolsista tem algumas atividades vinculadas à assistência que são uniformes para todo mundo. A gente participa da avaliação dos pacientes que são selecionados para o ambulatório, ou seja, aquelas crianças que passam pela triagem e que possivelmente tenham déficit de atenção e hiperatividade, elas passam por uma avaliação bem grande e parte dessa avaliação é feita pelos bolsistas de iniciação científica, feita pelos assistentes de pesquisa. As fontes de informação, elas são muito importantes, são basicamente 3 fontes de informação: a criança, os pais, o ambiente familiar, né? E o ambiente extrafamiliar, que, dependendo da faixa etária, basicamente é a escola, né? Então, a gente vê sintomas, né, nesses 2 ambientes, família e escola, basicamente, né? Sintomas de desatenção e de hiperatividade com impulsividade. Na verdade, nós temos o programa da infância e adolescência, no qual já mais de 1000 indivíduos foram avaliados e tiveram diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade de crianças e adolescentes, e o programa de adultos, onde hoje nós temos cerca de 450 adultos avaliados e tratados para déficit de atenção aqui conosco. Acoplado a isso, a gente tem também um ambulatório de tratamento. Então, o paciente chega até o nosso ambulatório, não sabe se tem ou não déficit de atenção, a gente faz esse diagnóstico caracterizando a doença dele, né? Depois ele passa por uma bateria de testes neuropsicológicos e depois ele nos doa sangue para a gente fazer as avaliações genéticas, né? Para ver se algum gene específico está associado ou não com ter ou não o transtorno, né? Incentivar, como eu falei, a pesquisa em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, formando recursos humanos, ou seja, alunos de mestrado e doutorado que tenham interesse nos diversos ângulos de pesquisa em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, desde aspectos clínicos, aspectos de genética, aspectos de neuroimagem, aspecto de manejo com a criança no ambiente familiar, manejo com a criança no ambiente escolar. Então, é um programa multidisciplinar que tem como uma das vertentes a pesquisa. A preocupação com a pesquisa científica é uma das marcas do PRODA. Acidentes de trânsito, dificuldades no aprendizado, tendências genéticas e deficiências nutricionais são alguns dos temas associados ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No programa, hoje, nós temos várias pesquisas, né? Nós temos pesquisas que, por exemplo, estão avaliando quais os genes que possam estar relacionados à suscetibilidade ao transtorno, que fatores são responsáveis por uma melhor resposta ao tratamento,
quais os fatores que podem influenciar ou determinar a progressão de uma criança de risco para déficit de atenção para uma criança que tenha efetivamente déficit de atenção e hiperatividade. Questões nutricionais, por exemplo, existe relação de déficit de atenção com deficiência de ferro? Questões de déficit de atenção e trânsito. O último projeto que eu tive mais fortemente envolvido é o projeto que buscava entender a associação entre acidentes de trânsito em motoboys, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno por uso de substâncias psicoativas. Porque, na verdade, a gente, quando fez a busca na literatura para ver o que já se sabia sobre o assunto, se viu que se sabe muito sobre a associação entre acidentes de trânsito de carro e transtorno de déficit de atenção. Vários estudos que mostram que déficit de atenção aumenta o risco de acidente de carro, de multa e de vários outros desfechos adversos de trânsito. Mas essa associação entre o transtorno de déficit de atenção e acidente de moto é uma coisa muito pouco conhecida. Relação, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção e fumo. Se a gente sabe, por exemplo, que na população, indivíduos com déficit de atenção fumam muito mais do que indivíduos controles. Então, assim, se existe uma mediação por algum gene nesta associação, avaliam aspectos clínicos, por exemplo, o que leva um paciente a procurar o médico para diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. A minha pesquisa ela tem por objetivo avaliar 3 fatores que são a doença mental nos pais, a diversidade psicossocial e funcionamento familiar. Tá? E ela então, o objetivo é ver como esses 3 fatores podem influenciar na resposta ao tratamento medicamentoso do déficit de atenção e hiperatividade. Por que algumas crianças respondem muito bem à medicação, outras crianças não respondem tão bem? Como é que esses 3 fatores estão correlacionados e influenciando conjuntamente a resposta ao metilfenidato? O ambulatório de psicopedagogia, que é esse que eu já trabalho há bastante tempo, onde a gente atende crianças encaminhadas pelos postos de saúde e a gente avalia então se essas crianças têm ou não dificuldade ou transtorno de aprendizagem. São avaliadas leitura, escrita, matemática, uma triagem, uma avaliação rápida e depois essas crianças são encaminhadas para algum serviço da comunidade. Praticamente todos os pacientes que a gente vê, eles já vêm e claro, às vezes eles custam a chegar até nós, então assim, a grande maioria deles já vem com alguma ou às vezes graves dificuldades na escola, repetências, né, dificuldade de comportamento na relação com os colegas. Então é quase que automático ou a gente entrar em contato com as professoras ou as escolas acabam nos procurando, né? Porque, claro, um aluno que repete, que às vezes tu percebe que é um aluno inteligente, que poderia estar funcionando num outro nível, mas que pelo comportamento acaba não conseguindo, é um aluno que gera muita ansiedade. Então, acho que essa aproximação com a escola ajuda a conter um pouco isso. Eu acho que é importante os professores terem um conhecimento maior desse transtorno para que possam ajudar melhor os alunos. E, na verdade, o que a gente tem visto é que os professores não têm esse conteúdo na faculdade. Então, é isso que a gente está desenvolvendo. Depois que se fez toda a observação, né, que os professores levaram para o projeto as suas observações em relação ao transtorno, foi feito o curso de capacitação, onde a gente fez as diferenças dos 2 transtornos e se deu algumas orientações de como agir em alguns momentos. O curso foi ótimo, nos deu base para poder não diagnosticar, porque só quem faz o diagnóstico são os psicólogos, enfim, né? Mas nos deu base para identificar os prováveis alunos que têm essas dificuldades.